No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus nesta noite nos diz, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Que a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho esteja com você e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? A palavra de Deus nesta noite nos fala sobre a armadura de Deus. Às vezes eu fico imaginando, né? Quando Deus fala para que nós tomamos toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes nos dias maus, porque nós nunca sabemos quando é que o dia mau vai chegar, mas o dia mau chega, e nesta hora você e eu temos que estar revestido de toda a armadura de Deus, para que nós não sejamos atacados com as ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, acima de nós tem um lugar celestial, aonde ficam os potestades, os espíritos da maldade, querendo investir contra a vida das pessoas. Ele não perdoa ninguém, irmãos. O diabo não gosta nem de mim, nem de você. E nós, muitas vezes, não estamos preparados para enfrentarmos as lutas, os problemas que se levantam contra nós. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, quando o Senhor falou no meu coração assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E eu tinha saído fazer uma visita naquele dia. E o Senhor falou assim no meu coração, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Só que, irmãos, às vezes Deus fala com a gente não entende o que Deus está falando. Ou a gente pensa que é algo do subconsciente, que é algo assim da cabeça da gente. Não é, é Deus falando. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento de espírito, para que quando Deus falar conosco, a gente entender que quando Ele fala, é porque ou algum laço já está armado, mas a gente estando revestido da armadura de Deus, os laços caem por terra em nome de Jesus. Por isso que fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar pronto no dia da guerra. Você já viu um soldado ir na guerra despreparado? Não, ele coloca ali a sua armadura, ele coloca o capacete na cabeça, né? Ele coloca a arma na mão, o escudo e vai na guerra. Assim é a arma espiritual, irmãos. Você tem que colocar o capacete da salvação, o escudo da fé, cingir os seus pés com a preparação do evangelho, que é o calçado, calçar a sua vida do alto da cabeça até as plantas dos pés. E não adianta, a armadura cada um tem a sua. Não adianta você querer pegar a armadura dos outros para querer lutar na guerra, que você vai sair perdendo. A sua armadura é aquela que você tem. A maneira que você busca é aquilo que você vai recebendo. Conforme você vai buscando na oração, no jejum, na leitura da palavra, então você vai recebendo as armaduras de Deus. Porque aqui que fala, revesti-vos. Cada pessoa tem uma guerra para travar contra o inimigo espiritual e cruel.
sutil, numerosos, mas para vencer esse combate, o Altíssimo oferece um revestimento especial, sua própria armadura. Isto é, assim como um soldado se equipa para ir à guerra, o justo deve tomar do artesanal divino para se munir de proteger do atacar o mal. As peças detalhadas no texto sagrados têm funções específicas e nenhuma delas pode ser negligenciada. Então nós não podemos negligenciar nada, irmão. Se o Senhor está falando que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, é porque nós temos que nos revestir para que nós possamos estar firmes. Porque às vezes o inimigo arma um laço para a gente e a gente vai lutar com a nossa própria arma. Não luta com a arma do Espírito. A gente tem que ter um dom que se chama discernimento. E a gente olha para aquilo e a gente fala, isso daí não é de Deus. Isso que está acontecendo não é Deus fazendo. Deus não está nesse negócio. Então o que a gente tem? Se a gente for lutar com a nossa força, a gente não ganha a batalha. Como eu estava falando, né? Há 20 anos atrás, o Senhor falou no meu coração, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E eu não entendi. Saí para fazer uma visita, orei na casa, tudo, orei para a família. Quando eu vinha voltando daquela visita, o inimigo estava me esperando já na rua. Na hora, eu também não tive discernimento, acabei caindo na laçada do diabo e muitas coisas eu perdi por causa disso. Mas hoje eu ganhei de volta porque o nosso Deus está comigo. Então não adianta a gente querer agir na força do braço, é a pior coisa que a gente faz. Nunca haja na sua força, porque onde está a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Você tem que deixar Deus trabalhar. É Deus que opera, é Deus que age. Nesta peleja, tu não terás que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então não haja com a sua força, com a força do braço, com a força da boca, querendo falar, sabe? Não dê lado para o inimigo. A Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. Só se revista da armadura de Deus. Principados e potestade é a perversidade de Satanás, que evidência na forma organizada. Olha só, eles são organizados. O diabo tem uma forma organizada. Enquanto muitos cristãos são desorganizados, o diabo tem uma forma organizada. Satanás tem algo organizado. Os espíritos mal, eles são organizados. Eles são sacás. Continua e age para fazer oposição a Deus. Sua principal atividade é dominar a pessoa para causar sofrimento a elas. Para isto conta um exército de anjos que caiu do céu. Junto com ele, este demônio se subdividem em uma hierarquia. Principados, potestades, príncipe das trevas, grau de poder a um raio de ação, de modo que nenhuma área neste mundo fica sem sofrer com suas investidas. Os principados, por exemplo, as maioria em poder, agem nas nações provocando calamidades, corrupções no governo, violência e todo tipo de maldade contra os habitantes do lugar. Já a potestade tem como objetivo minar o trabalho feito em prol do reino de Deus na terra. Portanto, são espíritos altamente refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar sinceros em sua fé. Para isso, esses demônios se disfarçam e usam até mesmo as escrituras sagradas. Veja que Paulo não somente reafirmou a existência do mal, mas também alertou sobre sua força, astúcia, perseverança para destruir. O cristão que ignorar esses inimigos invisíveis e não tomar a armadura divina para lutar, certamente não terá chance de prevalecer contra eles. Então, eles são organizados, eles são uma hierarquia, né? Eles são pessoas assim que, não é pessoas, são espíritos, né? São espíritos que trabalham para causar divisões nas igrejas. Quando você vê que uma coisa está ali
fala mal de um, fala mal de outro, né? Levanta para querer contra a obra de Deus, falando contra a obra de Deus. Então você não se envolva. É um conselho que eu dou para você. Não se envolva. Deixa que Deus trabalhe. Quem tiver errado, é Deus que vai agir, não somos nós. Então não faça nada pela sua força, deixa que Deus age. Ah, eu vou seguir aquela pessoa lá porque ele achou que a outra estava errada, então eu vou de atrás dela. Não, fica na sua, fica na posição que o Senhor te chamou. Apenas se reveste de toda a armadura de Deus, não olha nem para a esquerda nem para a direita, porque nesses últimos dias o que o inimigo quer é fazer confusão dentro das igrejas. É porque a minha igreja é melhor, porque a placa da minha igreja é bonita, porque na minha igreja é mais alta a sociedade. Não, irmãos, fica do jeito que Deus te colocou. Você está na presença? Está orando? Está jejuando? Está lendo a Bíblia? Quem vai dar as diretrizes para a tua vida não é as pessoas, é o Espírito Santo. Busca de Deus o que Ele tem para você. Às vezes você pode falar assim, mas... estão falando mal daquele ministério, estão falando isso, estão falando aquilo. Irmãos, cada um quer encher a sua igreja. Falar mal você vai encontrar em todos os lugares. Cada pessoa quer encher a sua igreja. Então, eu falo mal da igreja X, porque eu quero que a Y fique maior, que eu dirijo ao Y, então eu quero que a minha, que é da Y, tem que ser maior. A X não vale nada, a X tem pastor que não presta, a X tem pastor que é isso, tem pastor que é aquilo. A Y não, a Y são todos perfeitos, né? São todos que nunca erraram, nunca se rebeliou. Então eu vou seguir a Y, eu vou seguir a Y, porque a X não presta. Não, irmãos. Você não tem que seguir placa de igreja nenhuma. Você tem que fazer parte de uma denominação? Tem. Sou a favor. Sou a favor que você faça parte de uma denominação. Mas que essa denominação não está tentando prejudicar a outra. Por que prejudicar os outros? Então nós temos que nesses últimos tempos se revestir da armadura de Deus e parar de ficar olhando para essas coisas que não... de perder tempo. Você está perdendo o seu tempo ouvindo o que você não precisaria estar ouvindo. Ouça quem prega a palavra da verdade, porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. Aonde que está essa verdade, pastora Deusa? Esta verdade está dentro da palavra de Deus. Aí, esses dias eu vi uma pessoa também que é muito influente aí no TikTok, eu gosto muito dela, Deus que abençoe a vida dela. Ela falou uma coisa muito certa mesmo, eu achei interessante o que ela falou. Ela falou assim, que as pessoas pegam a palavra de Deus e põem a própria palavra dela em cima da palavra de Deus. Ela inventa coisa que não existe, coisas que não tá nem... Porque a Bíblia, irmão, é um livro espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é qualquer livro, não. Tem gente que pensa assim, isso aí é mais um livro, vou jogar na minha estante. Não, a Bíblia é um livro espiritual. Só entende a Bíblia quem é espiritual. Quem é carnal não entende a Bíblia. Quem é carnal não entende a Bíblia. Quem é carnal pega pedaços da Bíblia aqui que não tem, assim... referências bíblicas e vai jogando, né? E vai jogando no YouTube, vai jogando no Facebook, vai jogando no TikTok, porque não tem discernimento espiritual. A Bíblia é espiritual, igreja. Amados em Cristo, meus irmãos, a Bíblia é um livro espiritual. Para quem foi escrito a Bíblia? Para todos aqueles que receberem a palavra de Deus. Mas essa igreja aqui, ela faz desse jeito. Essa igreja ela faz de outro. Irmãos, Deus não está interessado na igreja. Deus está interessado em você. Você que é o templo do Espírito Santo, não a placa da igreja. É você. Eu sou. A Bíblia diz, vós sois o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá.
É a palavra de Deus que ensina. Aí você pode falar assim, pastora, mas eu gosto mais daquela igreja lá, porque lá é desse jeito. Fique nela. Fique nela. Porque eu penso assim, que Deus foi tão maravilhoso, tão lindo. Nosso Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Deus é uma pessoa maravilhosa. Ele é tudo. Então ele já fez um quadrado para cada um. Então fica no seu quadrado. Se você se sente bem nesse quadrado que você tá, fica. Se você não gosta desse sistema que você está vivendo, não fica falando mal. Vai para outra igreja. Você não é obrigado a ficar nessa igreja. Vai em outra. Vai em outro ministério. Tá cheio de ministério. Deus fez muitos ministérios para que cada um se enquadre dentro do seu. Dentro do seu. Eu gosto de todos os ministérios. Para mim não tem diferença de ninguém. Todo mundo para mim... eu me dou, graças a Deus, me identifico com... Não sou crente chuchu, não sou, porque crente chuchu que é assim, né? Vocês conhecem crente chuchu? Pessoa que é chuchu, que parece chuchu? Por que o chuchu? Porque o chuchu, se você colocar ele junto com bacalhau, ele fica com gosto de bacalhau. O chuchu, se colocar ele com carne seca, ele fica com gosto de carne seca. Eu não sou crente chuchu. Eu sei bem discernir as coisas. Faz 47 anos que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sempre visitei outros ministérios, mas eu tenho assim a certeza de onde eu estou. Então eu vou trabalhar em prol do reino de Deus dentro do ministério onde Deus me colocou. Deus me colocou nesse ministério agora. Eu vou trabalhar em prol ao reino de Deus, em favor desse ministério que eu estou como pastor agora. Mas se Deus tivesse colocado eu em outro ministério, eu ia trabalhar da mesma forma, do mesmo jeito, mas em prol do reino de Deus. Eu não trabalho para pastora Deus, eu não trabalho para pastor João, não trabalho para placa de igreja nenhuma. Eu tenho que ser submissa? Tenho, porque isso daí é bíblico. Mas eu não faço para agradar o homem. Tudo que eu faço e que você deve fazer também é para agradar aquele que te chamou. Quem te chamou não foi nenhuma placa de igreja. Quem te chamou, o nome dele é Jesus. Aprenda isso, meu ouvinte da hora da esperança. Mas nesta hora, pela autoridade do Espírito de Deus que está na minha vida, eu quero falar para você, se revista de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vigia e toma cuidado. Amém? Vamos pôr a sua mão junto com a minha. Você me abençoa e eu te abençoo, amém? Amado Deus, nesse momento de oração, neste culto ao seu lar, na hora da esperança, eu estou orando por todos esses irmãos, meu Pai. Todos que estão comigo nesta hora, também os irmãos do WhatsApp, que ainda estamos nessa campanha, o que queres que eu te faça, pela igreja, que amanhã vai estar conosco ali o pastor Luiz, pregando a tua palavra, também na campanha, o que queres que eu te faça, por esta irmãzinha que está aí confusa, ouvindo muita coisa na mídia, fica vendo coisas que não tem tanta edificação, tá perdida, mas o Senhor achou ela nesta noite, para falar para ela que ela fica na onde o Senhor a colocou, para ela parar de ficar com esse espírito de confusão na vida dela e que esse espírito saia agora dessa casa, dessa família, porque quem coloca divisão na igreja é a potestade. São essas potestades que vêm disfarçado para colocar divisão dentro da igreja, e muitas pessoas que se dizem líder, que se diz cheio do Espírito Santo, em vez de colocar união no meio do povo, está sendo usado por esse espírito maligno. Mas nesta hora, Senhor, este mal não está sobre a minha vida, nem sobre os membros da nossa igreja. Nós estamos acobertados pelo sangue do Cordeiro, do alto da cabeça até as plantas dos pés. A marca de Jesus está na nossa vida. Não estamos olhando nem para a esquerda nem para a direita, estamos olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. O seu nome é Jesus.
E eu abençoo todos esses irmãos agora, com a benção do Pai, com a benção do Filho, com a benção do Espírito Santo, e peço que o Senhor consagre esta água, essa peça de roupa, que ao vestir essa roupa, Senhor, se houver algo perturbando a vida desta pessoa, esse mal saia, se houver alguma enfermidade nesse corpo, saia, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém de Jesus na vida dessa pessoa, saia dessa casa, saia dessa família, vai embora agora pelo sangue de Jesus que tem todo o poder. Que esta água, ao tomarmos esta água, haja cura, haja libertação, em nome de Jesus, amém? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Olha aí, compartilha aí esse áudio, vai ser importante para alguém ouvir essa palavra, irmãos. Compartilha aí, deixa um joinha, deixa seu comentário. É muito importante o seu comentário também, ajuda a fortalecer o canal. Então, compartilhe aí com todos os seus contatos, seus amigos, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém?